Amigos queridos, no alvorecer de um novo dia, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, bom e amado Mestre, e suplicar ao seu coração misericordioso que nos agasalhe em sua misericórdia, para que sejamos amealhados, quais ovelhas no seu aprisco de amor, e caminharmos seguros e confiantes pelas retas seguras do seu Evangelho de amor. Aqui estamos, amigos queridos, envolvidos por esta sublime vibração que chega aos nossos corações nesta manhã, nos convidando a reflexões profundas, a descortinar os véus, para que nos percebamos em espírito e verdade, a nos convidarem a um passo à frente do nosso progresso, pela experiência do bem e da verdade. Confiantes, Senhor, e profundamente agradecidos pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, em seu nome e em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do capítulo Amar ao próximo como a si mesmo, a lei do amor, o item 9 diz assim: Pois bem, para praticar a lei de amor tal como Deus o entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer. E a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa doutrina, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo sob qualquer forma que ele se apresente, porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai vosso próximo como a vós mesmos. Esse estado de preconceito, de conceitos prévios arraigados no nosso campo mental há muitos séculos, tem feito de nós espíritos julgadores e críticos, que é uma expressão do nosso egoísmo. Nós entendemos que o egoísmo, a parte mais extremada do egoísmo, é o espírito que dá a si mesmo um valor superlativo. É o espírito que, iludido consigo mesmo, se atribui um valor que não possui. E por isso, essa forma de expressar a personalidade tem trazido para a humanidade ações cruéis. Tem trazido para a humanidade muita violência. Tem trazido para a humanidade uma desestabilização emocional. E nós gostaríamos muito de refletir juntos com todos nessa manhã o quanto a necessidade de educarmos as crianças e os jovens como espíritos para que eles se evangelizem, para formarmos um novo contingente de espíritos na Terra
melhor preparados para servir em nome de Jesus. E isto precisa começar na primeira infância, na segunda infância, na adolescência e na vida do jovem adulto. Essas características de personalidade que nós já trazemos ao longo de um processo, elas têm trazido para nós expressões de discriminação. Por isso que Jesus, no Evangelho, está dizendo o egoísmo individual, mas há egoísmos de famílias, há egoísmo de seitas, há egoísmo de castas, há egoísmos étnicos. Então, essa segregação, ela inibe que o espírito manifeste os seus sentimentos. Uma das premissas mais importantes nesse processo de educação do espírito é nós mostrarmos desde o berço, desde pequena a criança, até a vida adulta, o que é igual e o que é diferente. Porque aprender que as coisas que são diferentes não são melhores nem piores, e que essas diferenças são evolutivas, e ensinar a criança, desde pequena, bem pequena, a fazer o bem para vencer o egoísmo, a aceitar as pessoas, por mais diversas que possam ser, a amar o seu país e toda a diversidade que esse Brasil possui. Isso é o antídoto chamado evangelização do espírito, que vem sanear uma das questões mais sérias que nós estamos vivendo junto às crianças e aos jovens, que é o bullying, ou seja, esse estado irônico de crítica que tem sido motivo de trauma para muitas crianças que receberam esse tipo de intervenção, agressiva e intimidando o outro. Nós queremos ter um olhar hoje, não só para a criança que recebe esse impacto de discriminação, mas para as crianças que realizam. É para estas que nós temos que voltar o nosso olhar para sentir que nesse lar precisa haver uma iniciativa por parte dos pais para que ela seja amparada nos seus equívocos. Porque nunca na humanidade nós tivemos, no ambiente escolar e também no ambiente social, tantas intervenções críticas entre crianças que hoje, na fase de jovem adultos, apresentam gravíssimos problemas emocionais, derivados desse estado distante do bem e da verdade. Trazer o Evangelho de Jesus para dentro do nosso lar, como nós temos falado, é nós fazermos essa experiência profunda de vencermos o lado egoísta da nossa personalidade. E para isso, sem o trabalho no bem, é muito difícil alguém vencer. Talvez fosse impossível o trabalho no bem com o próximo, porque convenhamos, se a criança desde cedo percebe que seus pais visitam pessoas enfermas, visitam pessoas desprovidas de recursos materiais, visitam pessoas atormentadas, visitam pessoas diferentes e as amparam, estão com elas, as trazem para perto do seu coração, sem nenhum tipo de julgamento ou crítica. Aquela configuração que a criança trouxe do passado, um passado de preconceitos, e, portanto, o preconceito sempre vai gerar julgamento e crítica, vai se desfazendo um quadro de memória que essa criança trouxe, que está incluído nas suas tendências, más tendências. Tendência à crueldade, tendência em ter prazer em ver o outro sofrer, tendência a dominar o outro e a subjugá-lo. São termos fortes, mas é necessário que a gente possa comentar sobre isso para que nós, no lar, possamos indagar
os filhos, algumas questões, um roteirozinho muito simples que vão trazer para nós os indícios se ele está fazendo com as outras crianças, às vezes comportamentos semelhantes que ele faz com os irmãos e com os pais, mas que muitas vezes não são observados como sendo uma característica difícil, e isso vai sendo levado no roldão de cada dia, sem um nível mais profundo de reflexão. E quando às vezes as escolas convidam os pais para questioná-los, eles ficam até surpresos. Obviamente que há lares amorosos e bem estruturados que receberam da espiritualidade espíritos com essas características, mas vieram para serem amenizados nessas questões do julgamento e da crítica às outras crianças. Então, é importante que a criança receba vibrações dos seus pais, desde que essa vibração dos pais seja acompanhada de ações no bem constante, para que aquele espírito refaça, porque a lei de causa e efeito o ajuste com a lei é a reparação. Se aquela criança, aquele jovem, conseguir reparar com aquele a quem ele agrediu com as suas palavras ou com as suas ações inadequadas, ele vai aprender que o caminho de ajuste com a lei é necessário. Ele vai sentir que seus atos geraram consequência. Então, criar um momento de conciliação entre essas crianças, para que elas se perdoem, se desculpem, e receber dos pais um incentivo, mesmo que ela seja diferente dos padrões, entre aspas, habituais, que ela seja querida e reconhecida. Aí seria o total refazimento dos quadros de memória do passado. O espírito ser capaz de pedir desculpas, de pedir perdão e tornar-se amigo. Esse é o trabalho que nós estamos sugerindo de Jesus em nosso lar. Ou seja, o paradigma dos nossos comportamentos, das nossas ações, dos nossos sentimentos, precisa ser Jesus. Não o Jesus falado, mas o Jesus experienciado e vivido por cada um de nós no seu ambiente familiar. Por isso que o Emmanuel, no Livro da Esperança, diz: compaixão sempre. Perante o companheiro que te parece malfeitor, silencia e ampara sempre. Assim como existem pessoas aparentemente sadias, carregando enfermidades que apenas no futuro se farão evidentes para a intervenção necessária, porque estes hoje jovens e crianças que têm a aparência de serem saudáveis, de terem saúde, de serem aparentemente, porque esse estado de julgamento e crítica que a gente vai considerar como bullying já é um estado patológico do espírito e que muitas vezes não é visto assim. E lá na frente, isto vai repercutir na vida adulta daquele que pratica essa ação, um destrambelhamento emocional, porque está sendo reforçada uma predisposição doente que ele traz. E há criaturas supostamente normais, portadoras de estranhos desequilíbrios, estes que nós estamos falando. É seríssimo uma criança praticar o bullying, aos quais se lhes debitam os gestos menos edificantes. Compadece-te, pois, e estende os braços para a obra do auxílio. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. O sarcasmo, a ironia, a maldade, ela precisa ser identificada pelos pais. E quando nós recebemos um filho assim,
nós temos que nos perguntar se não há também esse traço na nossa intimidade. Porque sabemos que as famílias, elas se compõem por afinidades. E como vamos então auxiliar um espírito, uma criança, um jovem, que traz esse traço, se nós não caminhamos na nossa intimidade conosco mesmo sobre esse aspecto? Porque só vamos com o outro aonde fomos conosco mesmo. Então, ao identificarmos alguém no nosso lar assim, certamente não é um só, são alguns ou todos. Isso é muito importante, porque nós sabemos que nós só possuímos o que damos. E o que é que nós damos para os outros? O que nós oferecemos? Então, se nós oferecemos a crítica, se oferecemos os apontamentos infelizes, de crueldade muitas vezes, se é isso que nós estamos dando, então o que possuímos? E se nós possuímos essas características na nossa intimidade, como vamos lidar conosco mesmo para poder sair dessa circunstância? Porque, evidentemente, que isso vai interferir de maneira muito perniciosa no dia a dia daqueles que professam esse comportamento esdrúxulo, difícil e que causa desestabilização profunda na sociedade, que lá na frente vai ser motivo de profundas dores para aqueles que sofreram a má influência de nós outros quando trazemos esse aspecto sombrio na nossa personalidade. Então, Emmanuel, no Fonte Viva, tem essa lição chamada Possuímos o que Damos. Ele faz um comentário de Atos de Paulo, que é assim: é mais aventurado dar do que receber. Então ele vai comentar que realmente tudo aquilo que nós oferecemos para o outro, e que nem sempre é o bem, vai nos constituindo e vai fazendo com que nós tenhamos uma existência com muitos comprometimentos ante a lei. E junto dessa lição, que ela é extraordinária, que nós podemos estudar, ele diz assim, num dos parágrafos: os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que, em doação permanente, se multiplique ao infinito. Então, Deus nos oferece as bênçãos do seu amor para que nós possamos multiplicar. E quantas vezes nós fazemos exatamente o inverso? Nós espreitamos, nos aproximamos daqueles que são diferentes de nós e diminuímos essas pessoas para que nós possamos ser exaltados, para que nós possamos ser considerados por aqueles que pensam como nós.
e perdemos esta feliz oportunidade que Emmanuel traz nessa lição, de que é distribuir com todos o que nós recebemos do nosso Pai. Então, a importância de nós revermos isso em nossa vida. E num outro texto intitulado Ambiente, que está no Reformador, Emmanuel faz um comentário igualmente importante, que ele diz assim: importante pensar que não apenas teremos o que damos, mas, igualmente, viveremos daquilo que proporcionamos aos outros. Olha que importante, né? Nós vamos viver, nós vamos existir a partir daquilo que nós proporcionamos ao outro. Se nós proporcionamos ao outro angústia, desespero, menor-valia, se nós excluímos, nós estamos estabelecendo para nós um ambiente íntimo. E é ali que nós vamos viver. É com aquilo que nós vamos pensar. É com aquilo que nós vamos ter as nossas emoções. É com aquilo que vamos construir a nossa existência. Então, a gravidade disso em nossas vidas. Daí, o impositivo de doarmos tão somente o bem, integralmente o bem. Se, em determinada faixa de tempo, criamos a alegria para os nossos semelhantes e criamos para eles o sofrimento em outra faixa, nossa existência estará dividida entre a felicidade e a desventura, porque teremos trazido uma e outra ao nosso convívio, arruinando valiosas oportunidades de serviço e elevação. Então ele está dizendo assim, às vezes alguém tem um aspecto sombrio da sua personalidade de criticar, de menosprezar, de desvalorizar o próximo. E às vezes é um filho. E aí nós olhamos para aquele espírito e imediatamente nós queremos falar que apesar dele ser assim, ele tem isso, tem aquilo outro. Então é como se nós justificássemos que ele pudesse seguir daquela forma ou que nós mesmos pudéssemos seguir com aqueles pensamentos, porque também temos um lado que é luminoso. Só que Emmanuel traz uma questão aqui importante, que na educação dos nossos filhos e na educação de nós mesmos, nós precisamos compreender que quando a gente mantém esse lado sombrio e luminoso, como se uma coisa equilibrasse a outra, nós vamos perdendo oportunidades valiosas de estarmos a serviço de Deus e de Jesus e com isso nos elevarmos. Porque essa coisa de nós ora cairmos no fogo, ora cairmos na água, esse movimento da alma que nós temos, que às vezes somos bons sobre um aspecto, e essa bondade bem entre parênteses, né? Porque quando alguém chamou Jesus de bom, ele falou, não, bom é meu Pai, né? Então esse aspecto mais luminoso que nós temos embora ele seja importante, ele não aplaca o lado sombra. O que aplaca o lado sombra é nós sairmos desse aspecto sombrio da nossa personalidade. Então, justificar
que a pessoa tem uma tendência e depois falar que, mas ele também tem isso e aquilo, é algo que a gente tem que rever muito na nossa intimidade. Não que nós devemos focar no que a pessoa tem de pior. Não é isso que nós estamos falando. Quando nós olhamos alguém que traz uma dificuldade, sim, nós temos que focar no trigo e esquecer o joio, para alguém que nós estamos analisando. Mas quando se trata de nós mesmos, como diz o Evangelho, é necessário que sejamos para conosco mesmo extremamente severos. Né? E não ficarmos justificando, mas eu também tenho isso de bom. Para o outro, sim. Para o outro, todo o entendimento, todo o perdão. Para o outro, todo o nosso amor. Para nós, a forma melhor de nos amarmos é sermos severos conosco mesmos, retirando de nós as sombras. Se oferecermos azedume, é óbvio que avinagraremos o sentimento de quem nos acolhe, de cuja colaboração necessitamos, reavendo, em câmbio inevitável, o mesmo clima vibratório com quem recolhe água inconveniente na própria sede após agitar o fundo do poço. Então, a importância de nós lembrarmos todo o tempo todo, desse aspecto na nossa vida íntima, para que possamos nos libertar. Então, quando existe um espírito que está sobre a nossa guarda, que está na fase infantil ou na adolescência, é necessário, sim, que nós possamos estar muito atentos para estimular que estes espíritos abandonem vícios dessa natureza que vão trazer para eles, como a Célia colocou no futuro, um estado de morbidade do pensamento que irá infelicitar de forma muito expressiva a sua vida. Porque, como sempre, todos os dias, todas as semanas, nós repetimos aqui o que nos verdadeiramente infelicita não é o que acolhemos de alguém, mas o que nós trazemos na nossa intimidade. Então, não sanear esses aspectos de nós mesmos ou daqueles que estão sobre a nossa responsabilidade é deixar que uma enfermidade gravíssima se estabeleça no íntimo da criatura. Então, a importância de nós realmente sairmos dessa situação. Se atirarmos crítica e ironia à face do próximo, de outro ambiente não disporemos para viver, senão aquele que se desmanda em sarcasmo e censura. Então, imagina o espírito viver 25 horas num ambiente íntimo de sarcasmo e censura. Que é isso que acontece quando nós estamos criticando o outro. Certifiquemo-nos de que não somente as pessoas, mas os ambientes também respondem. Queiramos ou não, somos constrangidos a viver no clima espiritual que nós mesmos formamos. E esse clima espiritual comprometido nos afasta do nosso Pai,
Porque muitos espíritos não creem em Deus, porque no íntimo, eles carregam na sua intimidade pensamentos e vibrações que são incompatíveis com Deus, com a presença, com a existência de um Pai amoroso. Então, os espíritos vão estabelecendo aquele padrão interno e não percebem que a ausência, muitas vezes, da crença de um Pai amoroso é porque na sua intimidade acreditar que tem um espírito que ama a todos indistintamente vai contra as suas construções íntimas. Pacifiquemos e seremos pacificados. Auxilia e colherá o auxílio. Tudo o que espiritualmente verte de nós, regressa a nós. Dá e dar-se-te-á, asseverou Jesus. O ensinamento não prevalece tão sós nos domínios da dádiva material propriamente dita e considerada. Do que dermos aos outros, a vida fatalmente nos dará. Ou hoje, ou amanhã, ou mais além. Então, se nós não desejamos para nós e para aqueles que são nossos tutelados momentos de dores supremas, que possamos corrigir imediatamente essa forma de pensar e sentir. Fazer a prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em seu nome e rogamos ao seu coração amoroso que nos envolva, que nos fortaleça, que nos ampare, para que possamos, Mestre, ainda nesta existência, emitirmos vibrações suaves e amorosas para todos aqueles que nos chegam ao coração. Que nós possamos olhar para todos aqueles, Senhor, que Deus colocou em nosso caminho com todo o nosso amor. Que possamos sustentar as pessoas, os espíritos em prova, com a nossa fraternidade, com o nosso amor. Que não sejamos, Mestre amado, aqueles espíritos a cercear a felicidade daqueles que caminham conosco, com os nossos pensamentos equivocados, com a falta de amor. Ao contrário, Senhor, que possamos seguir seus passos, amando a todos. Abençoa, Jesus, todos os nossos irmãos necessitados de amparo e de socorro, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que eles recebam nesse momento de tudo aquilo que se encontram necessitados, para se recuperarem física e espiritualmente. Obrigado, Jesus, porque nos encontramos nesta pátria amada. Estamos desejosos de orar pelo nosso Brasil, de rogar aos bons espíritos, desvelados e amorosos,
que sempre nos amparam, que possam proteger os nossos rios, nossas matas, nossas nascentes, os mares. Proteger, Senhor, todos os ambientes que são para nós ambientes saudáveis, para que possamos progredir na terra. Que nós possamos nos tornar defensores daqueles ambientes que o Pai nos ofereceu para que pudéssemos nos iluminar. Que possamos defender com a prece, com o esclarecimento, com o amor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.